Olá, gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Eu sou a Laís e hoje eu vou falar um pouquinho sobre sistemas construtivos da matéria de Tecnologia dos Materiais do professor Fernando Neto, ok? Vou falar um pouquinho sobre esses sistemas, o que eles são. Eles são nada mais nada menos do que o método que a gente vai utilizar, que a gente vai escolher para realizar uma construção, para realizar uma edificação, baseado tanto no custo, quanto no tamanho da obra, quanto no tipo da obra, orçamento, questões ambientais. Tudo isso vai ser levado em consideração na escolha desse sistema construtivo que a gente vai utilizar para realizar a nossa obra, tá? Então, basicamente, o estudo são métodos que são utilizados para realizar uma determinada construção, ok? Eu vou falar basicamente de dois deles, que eu achei pelo menos interessantes e que eu não sabia que eram utilizados e como eram utilizados. Mas eu vou falar basicamente desses dois. Existem mais, mas o professor já falou de alguns, acho que se eu não me engano ele falou 4 deles, mas eu vou falar sobre 2 deles que não foram falados durante as aulas dele, ok? O primeiro deles que eu achei realmente muito interessante foi a impressão 3D. Eu não sabia que dava para você imprimir casas em 3D, mas sim, dá para você imprimir as casas no 3D assim. É uma impressora grande, é uma impressora, tá? É uma máquina, na real, mas é uma impressora 3D de casas. Então você coloca ela no meio da sua construção, coloca a argamassa lá que vai para um tubo, né, para essa máquina, e ela vai imprimindo a casa. Eu achei incrível. É uma máquina impressora que, com a ajuda de um número extremamente baixo de especialistas, lógico, a gente precisa de alguém para fazer a manutenção dessa máquina, para cuidar da obra, para mexer no programa específico, porque tem um programa específico para isso, e a gente precisa desse número baixo de profissionais para realizar esse tipo de obra. Lógico, a impressora vai fazer basicamente tudo sozinha, mas a gente também precisa das pessoas para instalar a parte elétrica, para hidráulica, tudo isso também a gente precisa. E lógico, tem um alto nível de detalhamento, porque é uma impressora, é um programa que está fazendo isso, então é perfeitinho, certinho, não vai ter falhas, entre aspas, né? Porque, lógico, pode acontecer, mas é tudo programado, então você tem um específico, uma linha a ser seguida, não necessariamente linhas retas, você pode fazer formas geométricas diversas, mas vai do projeto, então é isso. Lógico, quais são as vantagens e desvantagens de fazer esse tipo de construção, de utilizar esse tipo de processo construtivo? Na verdade, a gente não tem quase nenhuma desvantagem nesse caso, porque o custo também é bem baixo para realizar isso. Mas as vantagens é a maior liberdade no design, porque você pode fazer paredes redondas, paredes meio assim, paredes diferentes, e não tem necessidade de ter uma mão de obra para realizar isso, porque vai ser a máquina que vai estar fazendo. Então você vai ter, lógico, o custo dos profissionais que estão lidando com essa máquina, o custo da argamassa e tal, mas ele acaba sendo muito mais baixo em comparação com com o sistema construtivo que a gente utiliza normalmente. Porque, além de tudo, ele é muito rápido. Tem vezes, né, que eu ouvi, né, tem casas que são construídas em menos de 24 horas. É incrível a rapidez desse tipo de processo construtivo. Complexidade grátis, no caso ali, a gente não tem necessidade de ser tudo retinho, então, dependendo do tipo de forma geométrica ou paredes mais arredondadas ou algo do tipo, não vai acarretar num custo maior na obra. Então, você vai ser, tipo, independente, não vai ter um custo separado para isso. Vai ser tudo normalmente como seria com uma parede reta ou com uma janela retinha, quadradinha. Personalização das peças, como eu já falei, não precisa ser quadradinho certinho, pode ser de formas geométricas diversas, redondas ou não. Grande variedade dos materiais, você pode utilizar diversos tipos de materiais para fazer isso. Lógico, você tem a argamassa, né, que vai ser utilizada para a construção das paredes, mas você não necessariamente teria que só ficar nessa argamassa, você pode escolher outros tipos de materiais para essa construção e também acabamentos e tudo mais. Mas normalmente o pessoal nem usa acabamentos, eles utilizam mais a pintura e eu vi sim que dá para colocar revestimento nas paredes, por exemplo, no banheiro, né, que o pessoal não usa muito, mas ainda dá para fazer. Custos iniciais custos iniciais baixos, porque você está contratando basicamente a empresa. Você não vai gastar um dinheiro específico em 4 anos de construção, em 2 anos. É um período curto, é um período baixo, baixo não, um período muito curto, e o custo em si é baixo comparado a uma construção convencional. E a prototipagem de baixo custo e retorno rápido.
É tudo muito rápido. A construção, ela é assim, você vê, tipo, já tá pronto. É incrível, gente. É realmente incrível esse tipo de construção, de sistema construtivo. Quais são as desvantagens? Custo de manutenção, lógico. Isso aqui não interfere em você, porque você está contratando a empresa que vai fazer essas manutenções na máquina. Então, já está tudo praticamente pronto para você realizar a obra. E os de softwares específicos, que vai ser também por parte dessa empresa que vai utilizar desses softwares e vão aderir a esses custos, lógico. Então, não é você está contratando a empresa, é a empresa que vai ficar responsável por isso. Você tem uma liberdade criativa incrível. Olha isso, gente. Isso aqui foi feito. São feitas em camadas. Eu vou mostrar um videozinho agora, rapidinho, que eu vou pegar só a parte de como é feito, tá? É mais ou menos aqui, ó. São camadas. Você pode fazer essas camadas tanto ou mais grossas ou mais finas, dependendo do tipo de construção que você está fazendo. Se você quer um grau de detalhamento muito certinho, quase sem diferença assim de camadas, você faz uma camada bem mais fina, ou você não tem problema com isso, você pode fazer umas camadas mais grossas. Lógico, com camadas mais finas vai demorar um pouquinho mais a obra. Aí, ó, vocês estão vendo ali? É rápido, é prático, é incrível, gente, eu achei incrível, olha isso. A máquina vai fazendo, você tá aqui e você pode definir o tamanho também, o tamanho da camada que você está fazendo, dependendo do grau de detalhamento ou do tamanho da obra, se você quer fazer uma obra mais rápida ou não. Mas, lógico, com o tamanho um pouquinho maior vai ser mais rápido, com o tamanho um pouquinho menor vai ser um pouquinho mais demorado, mas ainda assim não leva 2 anos para você fazer isso. É muito rápido. Tem muita gente também utilizando isso para casos assim de condomínios, aquelas casas assim padrão de condomínios ou algo do tipo. Porque é rápido, você tem um padrão a ser seguido. Você pode usar algumas outras coisas, alguns outros materiais para fazer extensão, tipo cobertura e coisas do tipo. Mas é muito rápido, olha isso, é rapidíssimo. Vou mostrar aqui um videozinho. Aqui, ó, é um pouquinho mais de desenho de como funciona. Ó. A máquina vai normalmente no centro da edificação e vai fazendo, vai subindo as paredes. Elas não são, a parede em si não é fechada, né, completa de concreto, para poder colocar a parte hidráulica, tudo certinho, bonitinho. Ela vai fazendo, gente, é incrível, não tem nem o que falar. Você não tem também o limite de paredes de janelas retangulares ou quadradas, você pode fazer do jeito que ela quiser, né? Olha isso. Você não tem uma limitação do estilo de janela, do estilo de porta, por exemplo, que você tem que fazer. A impressora que vai fazer isso, então você não tem essa limitação. E é isso. Também tem uma outra impressora 3D também, que ela... Aí, ó, é rapidinho, é muito rápido. Tem uma impressora 3D também, que eu não vou falar sobre, mas vai colocando os blocos, eu achei incrível também. Mas é isso, gente. Agora, eu vou falar sobre outro sistema construtivo, que é o container. O container, ele também está sendo utilizado bastante ultimamente, que ele é um sistema rápido, prático, né, de ser feito, prático entre aspas, né, vocês vão ver. Mas ele é um material, ele utiliza-se de um material resistente, é um material que foi feito para aguentar grandes cargas, porque querendo ou não, foi utilizado para fazer transporte de mercadoria em navios, então assim, é muito resistente. Então você vai utilizar isso para fazer a sua construção e você tem um custo baixo também, mas depois vocês vão ver como vantagens. Ele é moderno e industrial, o pessoal está usando bastante nesses últimos tempos, assim, porque ele dá um caráter bem rústico industrial para nossa construção, vocês estão vendo aqui. Ele é bonito, eu gosto, eu pelo menos tenho esse gostinho aí, eu gosto bastante. E na parte interna você também pode fazer diversos tipos de acabamentos e tudo mais. Além de tudo, também ele é sustentável, porque você está reutilizando um container que foi utilizado no passado. Porque normalmente os containers eles são utilizados no máximo 8 anos. Então, lógico, você tem o problema ali da ferrugem e tudo mais, mas dá para ser tratado. E daí vocês vão ver depois como pontos negativos, mas vou falar rapidinho sobre eles. Quais são as vantagens? É rápido também a realização dessa obra. Por quê? Porque você já tem as paredes prontas. Você já tem a estrutura da sua construção pronta. Você não tem que erguer as paredes. Você já tem as paredes. Você só vai fazer a parte do acabamento, lógico. Isso aí você tem que fazer. Mas ele também apresenta um baixo custo, porque você só vai utilizar o custo do revestimento, dos móveis, tudo. Mas você não tem o custo das paredes em si. Lógico, você vai contratar uma equipe especializada para fazer os cortes das esquadrias, de tudo relacionado a isso. É sustentável, porque você reutiliza o container, como eu falei anteriormente.
canteiro de obras é mais limpo, ele é mais, tipo, ele não tem muita movimentação de terra, muitas coisas nesse sentido, porque você já tem a parte principal da construção pronta. E é isso que é o ponto, é isso que é a grande questão desse tipo de utilização de construção, assim. Pouco entulho, menos materiais adicionais e tal. Economia de recursos naturais, você tem pouca utilização de areia, tijolo, cimento, porque você já tem a grande parte da construção pronta. É mais o acabamento e todo o resto, assim, de preparação para realizar a construção, para finalizar a construção. Economia de recursos naturais, tal. Mobilidade, você pode mover a sua casa. Eu achei lindo e maravilhoso, porque você pode, depois de pronta, você pode mover ela para um outro lugar. Lógico, você tem o custo de transporte, né? Carinho, mas ainda assim você pode mover. É durável, porque são containers que não são feitos de aço, então eles são duráveis. E você tem diversas formas de montagem, você tem uma liberdade criativa imensa. Quais são os pontos negativos? Você precisa de uma mão de obra especializada, principalmente para o corte de esquadrias, de portas, janelas e tudo mais. Mas você precisa dessa mão de obra especializada para poder tratar, para poder realizar essa construção, esse tipo de construção. Você precisa de um grande espaço para movimentar esses containers, porque, querendo ou não, isso aqui é um container inteiro. Você tem um peso enorme, você precisa de guindastes, não é uma coisa simplesinha. Não dá para, tipo assim, você pegar você não tem um hook para realizar isso. Não, você tem que pegar um guindaste para pegar, colocar o container e ir lá. Você precisa de uma grande movimentação, você precisa de espaço para você fazer essa movimentação. Baixo isolamento térmico e acústico, como eu já falei, ele é feito de aço, ele não tem isolamento térmico ou acústico, então você tem que fazer um tratamento para isso, então você coloca nas paredes e tudo mais, mas também é solucionável. E autocuidado na seleção dos containers, você não sabe o que esse container estava carregando no passado, se ele é tóxico ou não, se tem materiais tóxicos ou não, você precisa fazer essa limpeza e se tiver ferrugem você também precisa fazer o tratamento para poder utilizar na construção. Mas isso aí também é solucionável, dá para você fazer sem problemas. Aqui eu vou falar um videozinho, vou mostrar um videozinho pra vocês, só de como é. É um guindaste, cara, não é qualquer coisinha. Você tem que segurar, você tem que colocar um guindaste pra colocar e posicionar os containers. Eles não são levinhos, eles são muito pesados. Você precisa também dar uma mão de obra especializada pra colocar as esquadrias e tudo mais. Mas eu acho pelo menos uma obra linda, eu acho lindo, gente. E olha aqui o canteiro de obras. É simples, não tem grandes coisas. É um processo mais limpo. Você só tem, tipo, lógico, o custo aí da areia, das areias e tal, que você tem que organizar o terreno, mas ainda assim, não é uma grande movimentação de terra. Porque você pode adaptar a construção. É incrível, é um processo de criação, é um processo de construção incrível. É isso, gente. Essa foi minha apresentação. Eu falei um pouquinho sobre esses dois sistemas, que é a impressão 3D e o uso de containers, né? Eles são simples, são rápidos de fazer, têm um custo mais baixo em relação à alvenaria tradicional e estão começando a ser mais utilizados ultimamente. Então, eu gostei bastante de ver sobre isso, eu espero que vocês tenham gostado também. O link da apresentação eu vou passar depois pro Fernando normalmente, e quem quiser eu vou também tá aí no YouTube para quem quiser ver. Muito obrigada e até a próxima!